Obrigado, Fabiana. Obrigado para o Esper também. É sempre uma gentileza, uma generosidade o convite, eu aceito sempre, né? Que eu acho bem bacana da gente fazer isso. E a ideia é essa mesmo. Não é um diletantismo a gente ficar passando fotografia, nem quadros aí que dizem respeito à infecção pelo HIV. É um instrumento pedagógico, né? A gente quer formar bons profissionais de saúde, a gente quer formar bons médicos, bons, enfim, todos os profissionais de saúde. E uma parte disso é ele exercer a excelência técnica, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas outra parte disso é ele exercer isso com o paciente, né? Então ele tem que ser um profundo conhecedor do fenômeno humano, ele tem que saber muita coisa a respeito de como gente é, como gente vive, como gente tem sido, como a gente funciona. Então esses aspectos, esses traços que a gente quer que o nosso aluno desenvolva e aprenda, ou bem a gente entende que eles nasceram com esse aluno, né? Ou bem a gente tem que fazer isso aparecer nos nossos currículos. E é por isso que a gente cria essas situações de ensino-aprendizagem em que a gente não quer ensinar arte, a gente quer ensinar medicina. Não é? E a gente quer ensinar as partes da medicina passíveis de serem ensinadas por essa metodologia, que são esses traços humanísticos que a gente quer aproveitar para desenvolver, se for possível, nos nossos alunos. Então, essa base pedagógica da gente fazer isso aqui, né? Hoje nós não vamos ensinar nada, a gente só vai ver coisa bonita ou não, coisa, né, para a gente poder também ter uma dimensão do impacto da epidemia como fenômeno, como peste, como fenômeno médico, como fenômeno epidemiológico que se abateu no final do século passado sobre a raça humana e produziu algumas narrativas que eu vou reproduzir aqui. Então, esse acervo que eu vou mostrar aqui são artistas que tinham alguma coisa a dizer sobre a infecção pelo HIV. Alguns vocês vão ver dizem em primeira pessoa, outros vocês vão ver dizem em terceira pessoa, mas são um monte de narrativas, é como se eu estivesse lendo um monte de testemunhos para vocês nessa linguagem artística, tá bom? É um inferno eu ter que ficar mudando as obras, né? Porque todo ano eu venho aqui, né? E tem umas que eu gosto muito, então essas umas eu vou sempre fazer aparecer outra vez, não é? Porque elas são repetitivas, mas elas são muito eloquentes. Então essas primeiras aí vocês já viram, eu sempre vou começar com elas, mas eu fico sempre tentando trazer alguma novidade, alguma coisa que talvez o ano passado não tenha sido contemplado. Então vamos ver, tá bom? Vou começar com esse autor aí, que é um pintor chamado Frank Moore. Ele é americano, ele faleceu de AIDS, e ele pintou muitas coisas, sempre com esse estilo aqui. Eu gosto sempre que apague a luz, será que vocês estão vendo aqui? Tudo bem? Né? Então, esse Frank Moore é um pintor que pintou muitas coisas, viu? Ele não é monotemático, não. Ele pintou muitas coisas, mas uma das coisas que ele pintou foram as experiências, não é, sobre a infecção pelo HIV, lá na década em que a infecção pelo HIV era uma doença terminal. Então, talvez hoje, se ele tivesse vivo, não tivesse morrido, ele pintasse outras coisas sobre essa doença. Então, está aqui o eu poético desse quadro, contando uma história para a gente. Bem no centro do quadro tem alguém contando uma história. Esse quadro chama-se Hospital, não é? Contando a história, então, de uma vivência por um internamento hospitalar. Se você for olhar o quadro é todo gélido, todo cheio de cores frias, ele é gélido, tem vento, tem gelo, tem água, não tem cor quente nenhuma, a única cor quente aqui é esse vermelho aqui, que se você for olhar, pinga ou respinga sobre o quadro. Isso aqui é um coração, anatomicamente correto, com os vasos da base aqui, sangrantes. É a única coisa que tenta, né, de alguma maneira, aquecer o quadro, mas, fora isso, o quadro é todo gélido, né, todo uma paisagem glacial, e chama Hospital. Né, é o branco gélido, o branco glacial para a vivência deste internamento desse eu poético aqui, que está internado por causa da AIDS, está escrito aqui a AIDS, né? Então a gente sabe que ele está internado por causa da AIDS, mas nem precisava, porque nos fluidos aqui desse mar tem representações virologicamente corretas do HIV. Né? Então, se eu mostrar isso aqui para o virologista, ele me diz HIV. Tem a GP41, tem o COR, tem a P17, tem o B24. Isso aqui pode cair na prova do quarto ano. Fala, que vírus é esse? Tem que falar HIV, né? Ou é um retrovírus, alguma coisa assim.
Então, tem esse vírus aqui, né, dissolvido aqui, para a gente entender que esse paciente está internado de AIDS. E está internado num hospital. Se for olhar aqui, então, abunda a iconografia hospitalar, né? Seringas, outros pacientes, radioscopia, tomografia, uma série de coisas acontecendo por aqui, mas a gente já começa, então, a ouvir a narrativa que esse eu poético nos conta, né? Você veja que ele está num fragmento, ele está numa ilha, ele está à deriva, ele está náufrago, ele está à mercê dos elementos, como vocês quiserem, todos esses símbolos podem ser desconstruídos. Então, é uma vivência de ilha, isolamento. Os colegas dele da enfermaria, ó, tá um para cá, outro acolá. É uma experiência toda fragmentada de isolamento. Coitadinho, o profissional de saúde não é nem protagonista do quadro. O médico está aqui escondido, ele é incapaz de resolver de alguma maneira esse isolamento, não é? E ele está à mercê mesmo, náufrago, à mercê do vento, do elemento, do congelado, frio, dessas coisas todas que aparecem por aqui. Ele está sendo tratado aqui, ó. Além do vírus, tem comprimidos aqui, dissolvidos nesses fluidos que aparecem no quadro. Esse é o comprimido da didanosina, quando ela era grande, tinha que ser tomado em jejum 1h30 antes, 1h30 depois, era um inferno, né? E esse aqui é o comprimido da zidovudina, da Wellcome, com esse negocinho aqui. Então, ele está tomando uma terapêutica dupla, por isso que morreu, né? Mas já é uma terapêutica dupla que ele está tomando nesse momento aqui. Dá para você olhar esse quadro e ter muitas impressões, vou deixar vocês terem as suas impressões, mas algumas eu vou chamar a atenção. Por exemplo, a quantidade de metáforas de caça que esse quadro mostra para a gente. Tem gente caçando aqui, ó, tem gente pescando aqui, tem gente, ou um esqueleto pescando aqui, pescando aqui, pescando aqui. Essa ideia da caça é importante nesse quadro. Não é a gente caça para sobreviver, ou a gente não caça nada, a gente é a presa, alguém está caçando a gente, é um destino. Não é? Você veja que ele está aqui, ó, tem esse esqueleto pescando e esse esqueleto pescando aqui, ele está nessa linha. Enfim, tem muitas metáforas aqui de caça, né? De sobrevivência, de presa. Olha outra metáfora de sobrevivência, construir um iglu, com o maçarico tentar conseguir dinheiro, de alguma maneira. Muita coisa acontecendo aqui para a gente prestar atenção, né? Gosto muito também, ó, dessas manchas negras que aparecem por aqui. É tudo muito primitivo no quadro, né? O vento, o sangue pingando, a água, mas olha essas manchas negras aqui que estão vazando aqui disso daqui que deve ser um campo de petróleo. Não é? Então, tem manchas negras vazando por aí, nodoando, fazendo manchas, fazendo nódoas. A vivência de estar doente desta doença é de nódoa, é de poluição, é de mácula, é de estar poluído, não é? É de estar manchado, é de estar inviabilizado de alguma maneira, é de desastre ecológico, alguma coisa que põe em vida todo um ecossistema. São várias os jeitos de você entender essas manchas aqui. E talvez a parte mais interessante do quadro para mim sejam essas pegadinhas aqui, ó. Essas pegadinhas aqui são muito interessantes, né? Porque pegada é um jeito de dizer, olha, tá e não tá, né? Não tá porque é pegada, então não tá o pé, né? Mas também se tem pegada, alguém esteve. Então, se chegar na sua casa e tiver pegadas de lama no tapete, você sai correndo, né? Porque você acha que tem alguém, ou esteve alguém, ou você foi invadido. Então, pegada é uma metáfora interessante de presença, de ausência ao mesmo tempo, né? Mas as pegadas de alguém manchado, de alguém poluído, de alguém tocado por esse desastre, aparecem nesse quadro. E talvez esse eu poético que esteja contando a sua história, na sua internação, na sua vivência de hospital, esteja dizendo para a gente assim, mas alguém já saiu disso. Alguém já escapou desse quadro, eu posso escapar também. Então, aqui há uma certa esperança, alguma certa, não é, possibilidade desse ser aqui escapar disso, de alguma maneira. Então, é uma narrativa ruim, feia, esperançada. Isso é muito importante, né? Que é um paciente contando a vivência dele de hospital, que é muito diferente da nossa
vivência de hospital. Hospital, para a gente, é um lugar de trabalho. Você chega, toma café, faz piada, brinca com a enfermeira, fala bobagem, né? É um lugar mais quente do que isso que a gente está vendo aqui, sob a ótica, a narrativa, a perspectiva deste eu poético aqui, que está internado. Ele tem um outro quadro muito famoso também, que é esse aí, que é capa de livro. Alguém que tem um pouco de experiência com a bibliografia da área já viu esse quadro em algum livro aí, não é? Então, esse quadro aí chama-se Arena. Também é do mesmo Frank Moore, com o mesmo estilo detalhista, cheio de coisa acontecendo pelo quadro. Também é bom da gente gastar uma aula inteira com esse quadro. Mas olha que bacana, né? A mesma coisa, tem um paciente no meio do quadro aqui, que é o eu poético contando a história do que aconteceu neste quadro aqui. Quando a gente não entende o que o quadro quer dizer, ou tem preguiça de entender o que o quadro quer dizer, ou a obra de arte, ou a fotografia, ou a poesia, ou o paciente, é tudo igual, a gente para de prestar atenção no que o quadro está dizendo e começa a prestar atenção em como ele escolheu contar. Como ele escolheu contar sempre resolve, sabe? Esse quadro escolheu contar essa história em duas linhas narrativas muito interessantes. A primeira linha narrativa passa aqui, em que alguém, um paciente, reconhecível como paciente, como ser humano, tem uma forma humana, entra nessa arena. Essa arena é um percurso iniciático, ele tem que ir passando pelas camadas, as camadas, até chegar no centro. No centro acontece com esse paciente, numa relação médico-paciente, alguma coisa que faz com que esse paciente perca alguma coisa. O pneuma, a alma, o ânimo, o ar, ele esvazia, ele murcha. Isso que acontece aqui, essa metáfora aqui, uma Pietà, uma mãe com um filho murcho, emurchecido, murcho. Tá certo? É a mesma coisa que acontece aqui. O que quer que aconteça aqui, e é desfavorável que aconteça na ótica de quem está contando, é espetaculizado. Tem gente gravando, tem palco, tem luz, é um espetáculo qualquer que está acontecendo aqui, e o final disso é uma forma humana irreconhecível, não tem mais um reconhecimento, né, de uma forma humana aqui. Então, entra-se assim, passa-se por todos os estágios como um ritual, espetaculiza, acontece, perde o pneuma e sai desse jeito. Essa é a história que está sendo contada aqui como uma linha de produção, né? Como um paciente atrás do outro para acontecer alguma coisa aqui no centro do quadro. Olha que tem uma segunda linha narrativa aqui bem interessante também, que é essa linha narrativa que vai pelo quadro aqui, nessa vertical no quadro, no caso, né, que começa aqui com Adão e Eva, a maçã, o fruto proibido, e passa por um cavaleiro do Apocalipse dizendo: somos pó, ao pó voltaremos. Por aqui, segundo um dos mitologemas da raça humana ocidentais, que a Bíblia é a história da humanidade, não, é do Gênesis ao Apocalipse, aqui transita a história da humanidade. É na intersecção da história da humanidade com a história desse paciente que ele perde alguma coisa aqui. Aqui que ele se desumaniza, isso é espetáculo. Isso é para ser visto, é proposital, isso é show. Né? Isso aqui é uma arena, isso aqui é assim mesmo. Olha que coisa terrível, o que ele está me contando. Talvez se esse médico tivesse pintado um quadro, ele pintasse outra versão da história, né? Mas quem está me contando é esse ser aqui, que no quadro o eu poético é de um paciente. Veja que coisa importante. Bom, parece que ele diz que essa relação médico-paciente não é bacana, mas parece que ele me diz também por que não é bacana esse eu poético aqui. Porque você veja que ele coloca que nós, professores e alunos da faculdade de medicina, tendo uma aula da virologia do HIV reconhecível, GP41, GP120, genes Rev, Nef, Tat, LTR do vírus. Né? Então, a gente tem aqui a estrutura viral conforme era entendida na década de 90, desse jeito bonito, alguém dando uma aula da virologia da infecção pelo HIV, ou seja, esse curso, né? Para alunos, vocês, e os alunos aqui são colocados por esse eu poético nessa narrativa, na periferia do círculo, não no centro.
de trás, de costas, eles estão prestando atenção no vírus, no paciente não, né? Estão lá prestando atenção nos aspectos virológicos da doença, não estão lá muito atentos para todas essas questões sociais envolvidas, ou seja, a peste, a representação da doença na sociedade, muito menos ainda para as manifestações, talvez, de espiritualidade, epidemiológicas que possam estar acontecendo por este quadro afora. Então, parece que aqui, Arena, tem uma crítica aos currículos das faculdades de medicina que gostam mais da virologia, né, dos vírus do que dos pacientes que carregam esses vírus nesse momento, né? É verdade? Não sei, pensa em casa. Depois você me diz, esse é o quadro, essa é a narrativa desse paciente aqui. E esse é o mesmo paciente. Este é o mesmo paciente que tem pinta, e de repente ele entende, então, que ele vai pintar esse quadro aqui, não é? Então, esse é um quadro que a gente entende na biografia do pintor, na biografia do pintor, que ele é posterior aos outros. Então, a gente entende que ele, de alguma maneira, se preparou para a ideia do morrer. Mas, do pintor, a gente não pode falar nada, a gente tem que ler o livro dele, né, para saber a história dele, mas do quadro a gente pode falar. Então, esse é um quadro importante, né? Está vendo que ele é o quadro do vazio também. Então, a cama vazia, o travesseiro vazio, também é um sinal da presença e da ausência, né? Se a cama tivesse arrumada, mas ela está desarrumada e vazia, não é? Então, é uma presença, é uma ausência, tudo junto, não é isso? Essa luz bonita aqui, né, que aparece, a água que não afoga, que não é naufrágio, é só uma coisa correndo, a água flui, não é? Um cordão umbilical claramente cortado, não é? Que é um equipo de soro com uma papa de hemácia que não entra mais em ninguém, ele pode fluir também, não é? E cheio, então, desses símbolos aqui, ó, do outono, as folhas que caem, e do inverno que chega, com os floquinhos de neve, não é? Então, aqui parece que é uma visão romântica do morrer, né? Romântica do tipo, ela é um ciclo, é voltar para a natureza, é correr, é deixar fluir, não é? É evoluir, é ir adiante, é ciclo de estação. Então, esse quadro aqui é muito bacana para a gente discutir com os alunos, porque ele é muito pacífico, né? Para a gente entender, às vezes, os jeitos que o paciente tem de se haver com seus processos de morrer, né? Agora, esse quadro aqui, ele chama, né? Na realidade, ele reconta uma história que foi contada 300 anos antes. Esse é um quadro romântico no sentido filosófico e literário da palavra romântica, né? Então, aparece aqui o passarinho. Esse quadro nasce, o outono, o passarinho, a ideia de morrer como ciclo, não foi esse pintor que inventou, foi esse poeta que inventou, John Keats, um poeta romântico, inglês, que morreu aos 20 e tantos anos de idade, tuberculose. Tudo que ele escreveu é sobre morrer. Só que lá era bacana, era elegante morrer, né? 1800 e alguma coisa. E um dos sonetos mais importantes da língua inglesa é uma ode ao outono. São 3 estrofes. Nessas 3 estrofes, que vocês vão depois procurar em casa e ler com calma, ele estrutura o que é o outono e o que é o inverno, fazendo a gente entender que o inverno é a perda do outono, é aquilo que vem depois. Então, na primeira estrofe, ele enche a gente com essas metáforas de plenitude, não é? As coisas são frutíferas, maduras, cheias de frutas, as árvores estão arqueadas de maçã, não tem maçã, elas estão arqueadas de maçã, grávidas de maçã, tudo está preenchido, tudo tem madureza, tudo cresce, incha, tudo é farto, as coisas brotam, não é? Tudo é muito abundante nessa primeira estrofe aqui, não é? Até que se pense que nunca mais os dias quentes vão se findar, não é? Então, até que a gente entenda que, ou pense, ou tenha a ilusão, ou não entenda, né, que os dias quentes vão se findar de alguma maneira. Porque o verão e o início do outono é isso, as coisas transbordam, são meladas, são pegajosas. Esse é o primeiro estrofe. Na segunda estrofe, ele vai perdendo isso, vai tirando isso, as coisas começam a ficar
estocadas, dormindo, ceifadas, foices, colheitas, não é? A maçã que arqueava a árvore grávida de maçãs tem que ser prensada e virar cidra, tem que ser destruída para virar alguma outra coisa. Aqui está a melhor metáfora do poema, né? Elas têm que, então, ser prensadas para virar outra coisa, para virar cidra, para seguir, e as horas estão agora derradeiras e viscosas, e elas gotejam para o próximo estrofe. A próxima estrofe, as coisas se esvaem, as canções de primavera deixam de ser, né? A gente perde a ideia de que os dias vão ficar quentes para sempre, a gente tem que se haver com essa ideia de que não tem mais onde estão as canções de primaveras, começa a aparecer coros, lamentos, as coisas afundam, fenecem, morrem, os coros são de lamento, as coisas todas vão acontecendo, não é? Enquanto a vida continua, os carneiros balem, os grilos cantam, e está aqui o passarinho, não é? Que está observando tudo isso para a gente aqui. Então, esse é o passarinho. Tem outro soneto dele que chama Ode ao Rouxinol, que faz a gente pensar, então, nessa ideia do outono virar inverno, como uma ideia romântica do morrer, que ninguém inventou. Só alguém percebeu que a gente funciona assim, a raça humana funciona assim, né? A gente tem que dar um sentido para o nosso morrer. Esse é cíclico, ele é romântico. E aparece nesse autor. Esse é outro autor. Esse é um britânico, chama Derek Jarman. Derek Jarman é um cara bacana, importante, foi cinematografista, foi cenografista, ele fez um monte de coisa, ele é um autor muito importante, né, dentro das artes contemporâneas, britânico. Em determinado momento, ele faleceu de AIDS, mas antes de falecer de AIDS, ele teve todas as doenças oportunistas, ele pintou um quadro sobre cada uma delas, tem o quadro da toxoplasmose, o quadro da tuberculose, o quadro da citomegalovirose, o filme da citomegalovirose. Ele narrou a experiência dele com essa doença, então, terminal. E uma das coisas que ele teve foi uma corioretinite por citomegalovírus, que foi deixando ele cego. E não foi da noite para o dia, não. Ele tratou, ele internou, ele tomou ganciclovir, ele conta tudo que ele fez para a gente. Não é na sua biografia, tem também. Ele conta tudo isso nas suas obras de arte. A gente ouve os testemunhos. E quando ele foi perdendo a visão, ele foi ficando muito bravo, né? Porque ele é cinematografista, ele é artista, ele é pintor. Então, ele começou a fazer isso. Começou a produzir quadros enormes que ele tinha que subir na escadinha. Começou a pintar com as mãos para sentir as camadas das tintas. Começou a produzir quadros com espessuras de tinta muito grandes. Começou a usar e deixar os sinais do fazer no quadro, mão, palma, dedada, não é? Pinceladas. Então, ele começou a mudar e começou a usar cores muito primárias, porque eram as que ele enxergava, sabe? Vermelho. Pegou o vermelho, dizem, dos espanhóis. Aí um dos quadros dele que ele fez, né? Esse é um quadro aqui, você vai falar, é horroroso, não quero ele na minha casa. Não, você não tem dinheiro para ter ele na sua casa, está lá no museu, né? Não dá para você ter ele na sua casa. Então, ele é um quadro que está lá no museu, né? Na Tate Modern, se não me engano, quem for para Londres vai ver os quadros dele, porque tem que ver os quadros dele assim, você tem que chegar com o nariz pertinho ali, porque tem uma camada de tinta desse tamanho. E aí ele faz isso, ó. Você tem os sinais do fazer, isso é o modernismo, né? Gastamos 70 anos para os sinais do fazer poderem aparecer no quadro, né? Então tem patada, tem dedada, tem dedo, tem as coisas aqui mal acabadas. Aí ele escreve com alguma coisa que tira a tinta preta aqui, fuck me blind, que não é muito polido, né? Mas ele escreve fuck me blind, blind é o que ele está ficando. Aqui tem uma ironia, né? Um êxtase, né? Qualquer, né? Mas você veja que isso daqui é o escotoma dele, né? Essa é a alteração do campo visual dele. Você acha horroroso olhar isso, mas quando ele olha pela janela, ele vê isso, ele vê uma mancha preta. Quando ele olha para a parede, ele vê essa mancha preta. Quando ele olha para novela, ele vê uma mancha preta. Quando ele olha para o rosto do ser amado, ele vê uma mancha preta. Como se ele estivesse dizendo, você está achando feio de ver isso? É só não ver. Eu não tenho esta possibilidade. Aqui é uma narrativa, a gente chama imersiva. Imersiva significa assim, você quer saber o que eu penso? Você tem que ficar um pouquinho nauseado, né? Para você entender aquilo que
se passa comigo, como experiência de ter essa doença, você precisa ficar um pouquinho nauseado também. Aí terei eu tido sucesso em te dizer o que eu penso dessa doença ou desta possibilidade. Então, ele trabalhou muito com as questões visuais para a gente deixar de prestar atenção nessas narrativas deste eu poético aqui. A outra coisa que ele fez, né? Não entendi nada. Não entende o que o quadro quer dizer, procure como ele escolheu dizer. São duas camadas de significado. Uma sobre a tela, em que ele pega uma fotografia e cola repetida e exaustivamente numa forma cartesiana, quadradinha, organizada. Não é? Essa fotografia que ele cola aqui é o fundo de olho dele. É a doença, é a corioretinite. O médico fez, ele falou, me dá aqui, né? E colou organizadamente. Bom, colar num quadro é bacana, mas não foi ele que inventou. Picasso, Braque começaram a inventar isso. Repetir uma imagem violenta para que ela perca a violência também não foi ele que inventou nas artes. Andy Warhol fazia isso nas artes. Né? A gente faz isso todo dia. A gente vê uma imagem violenta, muitas vezes vista, perde a violência para a gente. Só por isso que você assiste filme do Tarantino. Né? Assim, corta um braço, esguicha sangue, no segundo você está achando bacana. Né? Você está reclamando que não esguichou tanto aquela artéria. Então, a gente vai perdendo a violência da coisa. E tem essa organização cartesiana, quadradinha. Sobre esse plano cartesiano, ele pinta de vermelho, que é o que ele sabe ver, né? Ele é monocrômico no que ele vê, porque ele tem uma doença de retina, ele não vê tons, né? Ele vê uma cor ou alguma coisa, então ele pinta tudo isso aqui de vermelho, pega um pincel com a tinta amarela e asperge, fica bem claro que ele asperge randômica, caoticamente sobre o quadro. Também ele não inventou isso, os expressionistas abstratos americanos, Pollock, fizeram isso antes. Não é? Mas esse é o quadro dele. Você está vendo? São duas camadas que metaforizam a doença. É o caos sobre a ordem. Essa é a ideia para ele. A doença para esse eu poético é perder controle de si. Ele perde o controle, ele já não vê, ele já não pode fazer, ele já não pode isso, ele já não pode aquilo, ele perde o controle que ele achava que ele tinha sobre si. Tem raiva envolvida nisso. A visão de desse ser aqui, desse eu poético, é a desordem sobre a ordem. Não é? Que é muito próximo do que a gente ensina para os nossos alunos na fisiologia, né? A desordem sobre a homeostase, né? Mas olha que coisa louca, o caos atrapalha a vida desse paciente aqui, ele não poder controlar tudo atrapalha muito a vida desse paciente. Esse é o Derek Jarman, que fez esse filme, recomendo, sobre a cegueira dele. É um filme de 80 minutos, lindo, belíssimo, maravilhoso, obrigatório. Não leva o namorado ou a namorada, ele vai achar chato. Você faz sozinho, no seu quarto, escondido. Não é para levar ninguém, porque eu vou achar chato, vai achar que por que você me trouxe para ver filme de arte? Então, o Blue, né, tem até em português, ó, é fácil de você conseguir, um filme maravilhoso, aproveita o feriado sozinho, nada de pôr namorado, porque ele vai achar chato, sobre a cegueira dele. Então, em determinado momento, ele conta para a gente o exame oftalmoscópico dele. Né? O médico falando, olhe para a esquerda, olhe para baixo, olhe para cima, olhe para a direita, flash da câmera, atomicamente brilhante, fotografias, o citomegalo, isso é o filme falando. O citomegalovírus é uma lua verde, o mundo torna-se magenta. Esse é o fundo de olho que ele pôs lá nesse quadro. Não é? E ele tenta dar um significado ao personagem do filme, que a gente sabe que é autobiográfico. Ele tenta dar um significado para um fundo de olho. Não é? Artístico, inclusive, estético, né? Uma lua verde, o mundo torna-se magenta, e ele diz, minha retina é um planeta distante, um Marte vermelho, de uma história em quadrinhos, com uma infecção amarela borbulhando no canto. E ele diz, bom, isso me parece um planeta. E o médico responde para ele, não, parece uma pizza. Né? Então, você veja que
que é a ideia de você sair da sua doença para procurar um sentido qualquer, um significado qualquer, e o médico dizendo, não, volta para a realidade. Isso aí é uma pizza, isso aí não é nada de Marte Vermelho, isso aí é uma pizza, é alguma coisa matérica, é alguma coisa prosaica, que é o seguinte, é o paciente tentando fazer poesia, significado, ressignificação do seu sofrimento, e um médico sendo prosaico, absoluta, escandalosa, irritantemente prosaico. Não é diferente do poema Pneumotórax do Manuel Bandeira. Só resta dançar um tango argentino, né? Diga 33. Né? Então, o médico tentando ficar no prosaico. Esse ele no hospital, né? Trabalhando e produzindo esse filme da experiência dele no hospital. Esse filme é maravilhoso porque ele faz essa pergunta aqui, ó. Ele fala, minha retina está destruída, quando o sangramento parar, o que tiver sobrado da minha visão poderá melhorar, eu tenho que me acostumar com a falta de visão. Não é? Então, aqui é a ideia dele, né? As coisas vêm, atrapalham o meu controle sobre mim mesmo, eu tenho que retomar o controle sobre mim mesmo. Não é? E aí ele faz essa pergunta maravilhosa, aqui, ó. Se eu perder metade da minha vista, terei perdido metade da minha visão? Olha que bonita essa pergunta que ele faz no filme. O filme é para responder, ele fez esse filme para responder essa pergunta. Se eu perder metade da minha vista, né? Will my vision be halved? Está faltando aqui. Minha vista, terei perdido metade da minha vista? Né? Terei perdido metade da minha vista? Olha que coisa interessante. Ele vai chegar no final do filme dizendo, não, vejo melhor. Tendo perdido a vista, vejo melhor. Tendo limpado os portões da percepção, ele diz, agora eu vejo. Agora é que eu vejo, agora é que eu passo a ver. Que é esse quadro aqui, impressionante. Dele também. Pegou uma telazinha, pintou de preto, pegou uma moldura, colou no quadro, procedimento que alguém inventou antes dele, Duchamp inventou isso, né? Põe no quadro, é pegar um objeto do dia a dia e transformar em arte. Essa mera operação de você pegar uma coisa que você joga fora e pôr no quadro, faz isso ir para o museu. Então, é uma operação, não? Chama objeto V. Né? Você pega qualquer coisa, o fato de você grudar no quadro, transforma, muda-lhe o status. Ele vira um trabalho de arte. E aqui, põe aqui o espelhinho quebrado, né? Então, aqui a ideia do espelho quebrado de lado a lado, e aqui ele responde para a gente, né? The shadow takes on substance. Né? A sombra adquire substância. Ou, falando de outro jeito, a sombra fica tangível. Né? A escuridão me faz ver melhor. A coisa fica tangível. Entendi alguma coisa que vocês não entenderam, diz o quadro. Né? Passo a ver alguma coisa que vocês não viram. Então, não. Se eu perder metade da minha visão, não terei perdido metade da minha visão. Ao contrário, vejo melhor. Esse é Platão, né? Saiu da caverna, viu melhor, né? Parou de ver as sombras, né? Isso é Platão que ele está falando. E ele coloca o espelho quebrado de lado a lado. Isso também é uma referência literária importante. Não é Agatha Christie. Agatha Christie tem um livro chamado Espelho Quebrado de Lado a Lado, mas também ela usou da mesma fonte, que também é uma mesma fonte romântica da literatura inglesa, que é a Dama de Shalott, The Lady of Shalott, de Alfred Tennyson. Essa história é assim, ó. Tinha lá atrás a cidade do rei Arthur, com os cavaleiros, e estava tudo muito bonito ali, não é? E ela tinha uma maldição, que ela tinha que ficar no alto da torre, vendo tudo por um espelho. Ó, a janela está aqui. Ela não pode olhar pela janela, porque a maldição dela é essa, ela tem que olhar pelo espelho. E o que ela vê, ela borda, tece para contar para as pessoas. Então, ela é uma artista, né? Que nem todos esses que eu estou falando, e o trabalho dela é deixar histórias gravadas e disponíveis para as próximas gerações, mas as histórias que ela conta de ver no espelho, essa é a maldição dela. Ela não pode olhar pela janela, isso também é a caverna de Platão. Né? Então, ela fica vendo sombras. No caso aqui, ela fica vendo as imagens refletidas no espelho. Olha que coisa. Aí, diz o poema, um dia passa Lancelot na frente dela, com cavalo, com pena na cabeça, com armadura. Ela fica encantada, apaixonada. Ela fala, eu morro, mas eu olho para ele, e olha para ele. E daí, na hora que ela olha para ele,
I'm half sick of shadows. The mirror cracked from side to side. Né? Então, a hora que ela decide que ela vai ver o mundo e não as imagens do mundo, a hora que ela decide ver o mundo das ideias e não o mundo da caverna de Platão, a hora que ela decide se iluminar, a hora que a sombra adquire substância e fica tangível, a hora que ela se revela, aí ela tem que cumprir o destino dela, que é morrer. Então, você veja que aqui, né, tem toda uma ideia de que a gente não inventa nada, a gente só faz o que a raça humana está programada para fazer desde muito tempo, a gente fica se reinventando, mas acaba fazendo as mesmas coisas, né? Preparando-se para morrer. Olha ele outra vez aqui. Faz a mesma coisa, ó. Pega uns equipos de soro que ele ia jogar fora, em vez de jogar fora esses equipos de soro, ele gruda na tela, não é? E pronto, é um objeto UV também. Isso foi lá para o museu só porque ele pegou o equipo de soro e grudou na tela. Ó, pegar um equipo de soro que é prosaico, grudar na tela e fazer arte, é um sentido de prosa para a poesia. Pegar Shakespeare, ser ou não ser essa questão, e transformar numa dúvida diagnóstica, é TB ou não? É o contrário, é o caminho inverso. É pegar a poesia e transformar em prosa, né? Então, você viu que aqui ele está contando para a gente o jeito que ele tem de entender as coisas. Não é? A arte, para ele, é esse veículo de compreensão. Neste caso, sobre si mesmo, sobre o sofrer, sobre o morrer, sobre o ganhar controle de volta sobre aquilo que a doença faz ele perder. É nessa ida e vinda entre, né, o significado e a coisa que significa, não é? A prosa e a poesia a prova, é nessa dialética que ele encontra o sentido dele aqui. Ó, quem não viu, isso aqui é um raio-x, tá? Esses são os campos pulmonares, esse aqui é o mediastino, esse aqui é o coração, esse aqui é o mediastino alargado, é TB, sim. Tá certo? Então, esse é o mediastino alargado. Isso aí foi a vida dele. Ele ficou lá no hospital internado, um monte de médico chegava todo dia, pegava um raio-x, olhava e falava assim, é TB ou não é TB? Vocês já viram isso? Né? Todo dia a gente faz isso 5 vezes por dia. Não é? Então, isso aqui é uma dúvida diagnóstica. O raio-x de uma dúvida diagnóstica para o médico, é TB ou não? E é uma dúvida existencial para o paciente que está sendo submetido, então, a essa visita hospitalar. Então, a gente não tem ideia do que está passando pela cabeça do paciente quando a gente está lá discutindo tuberculose com ele, né? Presta atenção. Wojnarowicz, um outro pintor, esse pintor é um pintor americano, também bem engajado, ativista, politizado, deixou muitos registros, relatos, diários, esculturas, exposições, ele é um bem eloquente, também falecido de AIDS. Esse é um dos quadros iniciais dele. Quando a gente não entende o que o quadro quer dizer, olhe como ele escolheu dizer. Primeiro que ele vedou o quadro com essa coisa preta aqui. O quadro é hermético, vedado. Segundo que ele fez aqui um ambiente urbano, não é? Uma praça, uma rua, alguma coisa assim, em que o ponto de perspectiva aqui, ó, essa perspectiva que está mal feita, inclusive, tem um ponto de fuga único aqui. As linhas convergem para esse ponto de fuga aqui. O ponto de fuga da perspectiva está obliterado pela montanha. Ou seja, esse quadro diz assim para a gente, não tem fuga. Não se foge dele. Não há fuga. A fuga é obliterada. É fogo sem fuga. Não é? Não dá para sair. Esses mapas cortados aqui, justamente para perder o significado. A gente, quando está perdido, a gente olha o mapa que tira a gente dos lugares, ou põe a gente nos lugares, o mapa que não faz sentido nenhum. Então, essa é uma das metáforas do adoecer, que, no caso desse autor, é um adoecer social, inclusive. O ambiente urbano aqui não é por acaso, né? É uma doença social. Ele era um ativista. Mas, para ele, é assim, ó, não tem fuga, é fogo sem fuga. Esta doença, do ponto de vista clínico, do ponto de vista anímico, do ponto de vista social, é fogo sem fuga. Não há solução para isso daqui. E depois ele vai fazendo as ideias dele e ele produz esse quadro, que também é capa de livro. Quem for assistir quem for ler algum livro aí de história da arte, que tenha um capítulo de pós-modernismo, vai encontrar esse quadro ou esse autor, né? Esse quadro chama-se Para Onde Eu Vou Quando Tiver Ido.
Ele fala assim, quando e se tiver ido, é o nome do quadro. Mas é para onde eu vou quando eu tiver ido. É a tentativa do eu poético fazer uma metafísica. Tipo assim, olha, não tem saída. Aqui ele fala assim, tem, basta eu fazer uma metafísica, basta eu acreditar que tem outra vida. Basta eu acreditar que dá para ir para outro lugar, basta eu acreditar que é uma passagem. Ó, aqui não tem saída, aqui tem saída, para onde eu for depois que eu tiver ido. Ele cria uma metafísica. Mesma coisa, ó, um plano do quadro preto e branco, cartesiano, quadrado, colado, cheio de engrenagens e rodas. São os ciclos, as rodas, entra sódio, sai potássio. Não é? É o mundo físico dele. Ó, no mundo físico dele existem buraquinhos que nem os olhos mágicos de uma porta para a gente ver significados que estão atrás das portas, não é? Então, no mundo físico tem ele, essa é uma fotografia dele, íntegra, com o lado iluminado, o lado sombrio. Tem o hemograma dele, esse é um esfregaço do hemograma dele, esse é um polimorfo nuclear, um neutrófilo, com as hemácias. A doença dele carrega uma metáfora sanguínea no sangue. Tem duas metáforas da doença, um trem que irrompe planície adentro. Né? O trem é uma coisa que uma quantidade de movimento enorme, é difícil de frear, você sabe para onde ele está indo, ele não escolhe o caminho, ele não sai do trilho, ele tem que ir para onde o trilho leva. Então, aqui tem muitas metáforas do adoecer. E um tornado, que também é uma metáfora do adoecer, uma força destrutiva da natureza imprevisível. Ela cai. Quando fala, pita a sirene, você sai correndo. Não é? Esta é a vivência que ele tem, então, deste mundo físico, ele se relacionando, então, com a doença e os ciclos de vida. Sobre isso, ele pinta uma metafísica edênica. É um jardim, tem palmeiras, onde canta o sabiá, lá tem palmeiras, edênica. As coisas coloridas que estão aqui já não obedecem à cartesianidade, elas têm proporções diferentes, elas são tintas desse númenon, né, desse amarelo luminoso, eles simbolizam outras coisas que vocês pensam em casa, não é? Um ritual de banho, um feto totipotente, uma coisa cosmológica, um ser ancestral, telúrico, nativo, de autoridade, enfim, tem um monte de coisa acontecendo por aí. E este paciente, então, está transformando a física em metafísica, ou se quiser, o fechar do olho acompanha um ciclo lunar qualquer. Essa é a ideia do morrer, né? Do físico para o metafísico. Então, para morrer não tem saída. Não tem sim, construa uma metafísica. Acho que você vai para algum lugar. E aqui tem até o psicopompo. Ó. Tem um burrinho que há de levar entre a física e a metafísica. Está em todas as histórias dos egípcios até hoje. Tem o barqueiro, tem alguém, tem o anjo, tem a Virgem Maria, tem alguém que te leva para o outro lado, para o outro portão, tem São Pedro que abre a porta. Né? A raça humana trabalha com a ideia de psicopompos. Né? Então, aqui tem um psicopompo que leva você para o outro mundo. Essa aqui é a compreensão desse eu poético, contando para a gente qual é a metafísica dele sobre morrer. Romântico. Ele passou uma vida ativista discutindo o impacto social da peste, não é? E foi morrer achando que é um fenômeno da natureza, é um ciclo da Lua. Não é? Romântico total. Esse é Masami Teraoka. Masami Teraoka é um japonês bem interessante, que pintou muito e pinta muito. Ele ainda é vivo. E me consta, ele não é soropositivo, mas isso é fofoca, não sei. Mas ele pintou muito sobre a AIDS, inclusive no início da epidemia. Ele tem essa gramática de tentar, isso aí, ele é aquarela, mas ele tenta imitar as gravuras, as xilogravuras oitocentistas japonesas. Então, ele pega lá do período Edo japonês, aqueles gravuristas que pegavam bloquinhos de madeira e ficavam fazendo com a paciência de japonês uma coisa, e ele não tem essa paciência, ele vai lá e faz de aquarela, mas ele tenta mimetizar, resgatar esse oitocentismo japonês, deixando bem claro que as épocas se contrastam. Então, tem a camisinha, tem o relógio, tem o brinquinho, para mostrar que não é bem isso, não é? E depois todo o japonismo das coisas acontecendo, pétala de cerejeira. Né? Veja que ele usa essa forma tirada do teatro kabuki
de tingir o olho de azul àquele personagem de destino trágico. O personagem trágico no teatro kabuki é apontado por esse azul nos olhos. Então, aqui o destino é trágico desse ser, está cheio de sarcoma, né? Tem vários sarcomas aqui. As pétalas de cerejeira caindo, tem uma melancolia de perdemos o paraíso, não é? Passou a primavera, houve tempos melhores, alguma coisa dessa natureza. E aqui sempre a atenção à prevenção, isso é lá em 1980, na década de 80 e 90, ele preocupado com os discursos da prevenção. Portanto, esse pintor pinta vulnerabilidades. Olha como ele pinta a vulnerabilidade. Não é? Então, ele sempre faz essas coisas aí. Ele pega o Ocidente versus o Oriente, o japonismo versus um elemento moderno. Então, ele trabalha com esses contrapontos quase barrocos. Então, sobre um cenário cheio de japonismo, Peixe-Bagre, inclusive, personificando alguém, ele põe uma protagonista completamente ocidentalizada, voluptuosa, não é? E o Peixe-Bagre passando aquela cantada nela. E a pergunta é, ela vai aceder ou não? Não é? Vai aceder ou não vai aceder à cantada do Peixe-Bagre? Vai mergulhar no mar revolto do desejo ou não vai? Vai ou não vai? Claro que ela vai, ela está instrumentalizada, ela tem pé de pato, ela tem snorkel, ela tem máscara e a camisinha feminina. Não é? Olha o que está sendo contado para a gente em termos de vulnerabilidade, olha a problematização, né, de empoderamento feminista, lá para 1980, 1990, que ninguém ficou preocupado com isso, esse japonês ficou preocupado com a vulnerabilidade de todos, também da mulher. Uma trabalhadora do sexo, sendo visitada por uma coisa aterrorizante a ponto de não poder aparecer na tela, não é? Fantasmagórica, mas ela também tenta se proteger. Então, você veja que aqui tem um discurso importante das vulnerabilidades. Mesma coisa. Dodge ardendo na lava do seu desejo, não é? Raposão, com seus longos cabelos, pondo a mão onde pode, onde não pode. Não é? E aqui parece que não vai rolar, não, né? Porque a raposão está te puxando a camisinha, ela olha para o outro lado. Então, você veja que sempre tem uma questão aqui, então, da vulnerabilidade, da construção e empoderamento do feminino ante a epidemia, que esse discurso aqui, que este pintor está fazendo aqui, a medicina só foi fazer 20 anos depois, né? Se é que faz ainda, se é que fez, está fazendo 20 anos depois. Os médicos só as primeiras definições do que seja AIDS em mulher, ou de quais sejam as complicações ginecológicas da AIDS, apareceram no livro em 1993. A doença foi descrita em 81. O capítulo AIDS e mulher, complicações ginecológicas da AIDS, no livro de clínica de infectologia, apareceu em 93. 12 anos, os livros médicos não achavam que mulher tinha AIDS, né? Ignorava a questão. Então, aqui alguém construindo o feminino ou a vulnerabilidade. Então, aqui o vírus está representado então como uma cobra que agride, que está lá, uma angústia, né? A infecção está representada então pelo envenenamento, as camisinhas aqui, a angústia toda, é como se fosse uma angústia do final do século, uma angústia do final do tempo, conforme visto, então, por Masami Teraoka. Vou encerrar, que está acabando meu horário, mas antes não quero parar no meio dessa história das vulnerabilidades. Olha essa fotografia maravilhosa da Cindy Sherman. Cindy Sherman é uma fotógrafa importante, feminista, identitária desta época. E a Galeria de Arte de South Wales do Sul, se eu não estou enganado, mas uma galeria, um museu australiano comissionou esse trabalho para Cindy Sherman, dizendo, faça para mim um trabalho sobre mulher e AIDS. Então, esse quadro está lá na Galeria de Artes de New South Wales. Não é um quadro, é uma fotografia por Cindy Sherman, foi comissionado sobre a AIDS. Então, você veja que tem uma mulher aqui, fora do quadro,
Isso é muito importante. Ela está de costas, ela está no chão, ela está fora do quadro, ou seja, ela não é a protagonista da sua própria existência, não está querendo, de alguma maneira, se empoderar. Ó, bula, instrução, objetos fálicos, camisinha, como se ela tivesse uma aula de aprenda a usar camisinha, né? Aquela aula que tem ou não nas escolas, né? Conforme a cartilha entenda que você tem que fazer isso ou não, né? Mas olha aqui a tentativa da mulher se empoderar, né, do uso do preservativo e como ela está muito fora do quadro nas nossas preocupações, né? Então, Cindy Sherman, que já tem um discurso identitário feminista, comissionada por um dos museus da Austrália, acho que é a New South Wales Gallery. Vulnerabilidade. Esse é Félix Torres. Não é? Essas duas fotografias têm que ser vistas juntas. Esse é o terror do século XX, do final do século XX. Hoje o nosso terror é terrorista, né? No século XX, sangue e sêmen foram ressignificados, eles passaram a ser as coisas mais perigosas do mundo. Né? Então, ele tem uma fotografia do sangue dele, ele é soropositivo, e do ejaculado dele, soropositivo. A ideia de colocar essas duas, além de plasticamente ser bonito, né? Uma coisa bonita aqui, uma coisa lá, um sangue jorrando, né? O esperma jorrando. A ideia é, bom, sangue nunca mais será sangue, esperma nunca mais será esperma, agora são coisas perigosíssimas. Não é? E a gente passou 20, 30, 40 anos aí dizendo não troquem fluidos, não troquem fluidos, não troquem fluidos. Aí aparece a PrEP, né? E as pessoas ficam sem entender se é para trocar fluidos ou não é para trocar fluidos. Né? Alguns acham que é, outros acham que não é. Né? Mas toda a discussão da PrEP nasce disso daí. Sangue e esperma são perigosíssimos, tem antídoto. Né? Então, aqui a questão das vulnerabilidades todas envolvidas aqui. Acabou meu tempo? Eu não sei que horas são. Mais um pouquinho, então, para encerrar depois desses aí. Aqui é outra manifestação artística, antropológica, o que você quiser chamar, sobre a infecção pelo HIV/AIDS enquanto peste. Não é? É o quilt. Quilt é a palavra anglo-saxônica para coxa de retalhos, edredom. Então, para as pessoas que morrem da infecção pelo HIV, você pode mandar um desses painéis aqui, ó, ou 2, ou 3, ou 25. A única regra, ele tem que ter esta medida por esta medida. Você manda para uma zona centralizadora que eles vão montando isso em painéis maiores. Em determinados momentos de memorialização, 1º de dezembro, eles abrem isso numa cerimônia. Aqui está sendo aberto nos Jardins Ovais da Casa Branca. A última vez que ele foi aberto inteiro foi em 1990. De lá para cá, ele é maior do que qualquer espaço urbano. Então, ele tem que ser aberto em capítulos. Algumas capelas, alguns museus carregam, então, pedaços do quilt para você mostrar. Então, o quilt aqui memorializa pessoas que morreram. Né? Então, esse quilt aqui, que alguém fez para o Doug Ridley, que morreu em 85, é o pior ano de morrer de AIDS, 85, porque já se sabia muito e nada se sabia, né? Então, era um ano terrível esse aqui. Doug Ridley morreu, né, em 85. Quem fez esse quilt para ele teve um surto de humildade cósmica. Né? O morrer de alguém querido deixa a gente do tamanho que a gente é, formiguinha num braço menor de uma galáxia perdida em algum lugar. A gente não é nada, né? Isso é um fechar-abrir de olhos. Né? Então, a gente teve um surto de humildade cósmica que, ante a perda, a morte de um ser amado qualquer. Né? A mesma ideia de falta, não? Então, aqui é um pentagrama, Arthur Conrad, que morreu, é lembrado como uma pausa. Essa pausa da semínima, né? É uma pausa, é um silêncio no meio da sinfonia. É tão música quanto a nota. Não é? Só que é a pausa, é a falta. Né? Então, aparece uma falta, esses 2 pontinhos dizem que você tem que ler o compasso outra vez. Né? Então, acaba que é uma falta perseverante, mas é sinfonia, mas é música. Não é? Então, a falta também constrói sentido. Né? A falta também constrói algum significado. Esse é um quilt para Arthur Conrad. Esse é um dos meus preferidos. Então, alguém pegou um paninho, pintou, não é? E usou a palavra lost, escreveu lost perdido. Né? Não tinha ainda o seriado. Então, lost, perdido, então não é uma referência
há nada diferente do que a referência semântica normal da palavra lost. Né? Perdido. Quem está perdido? Quem morreu? Né? Quem morreu foi perdido. Né? A perda, né? Quem perdeu? De quem é a perda? De que perda se fala? Quem está perdido aqui? Quem ficou está perdido? Né? Olha que bonita essa dúvida, né? Da gente não saber. E esse é sempre um dos meus preferidos. O ano que vem, se me convidar, vai estar aí outra vez. Né? Então, é sempre um dos meus preferidos. Aqui é do Jack Wall. Então, esse daqui é o quilt do Jack Wall. Está escrito aqui, Jack Wall é bacana, Jack Wall é legal, Jack Wall fez isso, Jack Wall fez aquilo, Jack Wall fez aquilo outro, Jack Wall... Tenta-se com a palavra delinear quem foi Jack Wall. Esse quilt também, né? É o buraco, é o vazio. Né? Foi embora e ficou um buraco. Né? Esse buraco é vazio? Não, esse buraco tem os contornos apreensíveis e tangíveis de uma pessoa, tanto verbalmente quanto graficamente. Não é? Então, o que é o luto? O que é a perda? Não é? É o presente ausente, a presentificação do ausente, é o buraco que a gente guarda. O que é? Né? Cristaliza. O que é o luto? Né? O que é a perda do Jack Wall? Porque ele está descrito aqui por palavras e tangivelmente pelas dimensões de uma figura humana. Esse quilt é bem interessante porque vem com história. E a história desse quilt é assim, o Jack Wall chegou na casa dele, falou para o marido dele, estou com HIV, vou morrer. O marido dele falou, então antes encosta na parede. E aí ele encostou na parede, o marido pegou um carvão, decalcou na sala de visita deles este contorno e falou, agora você pode morrer porque eu preciso de uma experiência matérica sua, eu preciso saber do seu tamanho, não pode ficar na minha cabeça. Né? Então, quando você morrer, pelo menos eu tenho uma ideia do seu tamanho nesta sala. E aí, quando ele morreu, o marido do Jack Wall foi lá e redecalcou, de forma que esse daqui é, de fato, o contorno do Jack Wall. Né? Porque precisava ser tangível, precisava ter alguma tangibilidade, o buraco na alma deste, que era o marido de Jack Wall, que fez este quadro. Ou vamos falar de outro jeito? Esse quilt não me diz nada do Jack Wall, ele me diz de quem está sentindo falta do Jack Wall. Né? Memorializa quem fez, quem narra e quem está sentindo a falta do Jack Wall. Acabou meu tempo, vamos ficar com o Jack Wall, vamos acender a luz. E se alguém quiser dizer que imagem gostou, é agora até o Esper entrar aqui em cima e tirar a minha palavra. Então, aproveita agora. Se quiser fazer algum comentário. Alguém gostou de alguma imagem?